Olá, Maranata, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O tema da mensagem: a união que agrada e que nos aproxima de Deus. Significado de união: ato ou efeito de unir-se, aproximar, reunir com outros, formando um todo. É o ato de juntar-se. Suave, que expressa ternura, suavidade, doçura, ou seja, sentimentos delicados. Bom, aquilo que corresponde plenamente ao que exige ou se espera, o valor da união. O salmista nos dá dois exemplos. Primeiro, é como óleo que desce a barba de Arão. Fala de preciosidade e do serviço que o sacerdote iria exercer diante do povo de Israel. A preciosidade, o óleo era exclusivo para unção de sacerdote, profetas e reis. Ninguém poderia ter um óleo igual. Fala de preciosidade, porque Arão foi escolhido o primeiro sumo sacerdote que iria exercer um trabalho excepcional diante do Senhor. Arão iria servir de ligação entre o povo e Deus. O povo apresentando o sacrifício através da instrumentalidade do sumo sacerdote Arão, levando o sacrifício até Deus. Por isso é muito importante este primeiro exemplo de como a união é importante, como ela é boa, como ela é suave diante do Senhor. O segundo exemplo revela também sobre o Monte Hermon, que durante a noite a névoa batia e durante o dia o sol batia, derretia aquela neve, e essa água descia o Monte Hermon, indo para o rio Jordão, e lá abastecia toda a Palestina com água potável, com peixe, com tudo de bom para o povo. Por isso, o salmista, guiado pelo Espírito Santo, traz dois exemplos para mostrar como é importante que o povo de Deus, que a igreja do Senhor, viva em união. A união fraternal é a demonstração do amor. A união revela a fraternidade, revela a comunhão entre os irmãos. Precisamos lembrar que Deus é amor. E aonde está o povo dele, ele quer que este sentimento tão nobre habite nos corações. E tudo que nós venhamos fazer, seja para ele, para a obra ou para o próximo, tem que ser movido pelo amor. E se não tiver este ambiente de fraternidade, amor a Deus e amor ao próximo, o Espírito Santo de Deus não terá liberdade para operar. É lamentável que a gente vê nos ministérios, nas igrejas, quanta divisão. Divisão é a visão partida, é ir por outro caminho que não é aquele guiado, dirigido pelo Espírito e pela liderança. Muitos estão na casa do Senhor, mas somente para fazer a tal da divisão.
São pessoas carnais e mundanas, que muitas das vezes querem que a sua vontade predomina, não aceita a vontade dos outros, deixa que o orgulho, a soberba, o egoísmo e a vaidade fala mais alto e não se preocupa com a fraternidade como um todo. Aonde o amor não opera, o Espírito Santo não tem liberdade para operar. Por isso é importante deixarmos Deus operar na nossa vida. O amor é extremamente importante. Olha para Apocalipse capítulo 3, Jesus mandando a sua primeira carta à igreja de Éfeso, e ele diz que tinha muitas obras, mas tinha caído do primeiro amor, e Jesus fala: lembra-te de onde tu caíste e arrepende-te, porque Deus é amor, e aonde o Espírito está, precisa haver o Espírito de amor, o Espírito de fraternidade, senão o Espírito Santo de Deus não pode operar. Por isso a gente vê tanta fúria do adversário, procurando dividir os grupos, departamento, dividir a igreja em 2 ou 3, como a igreja de Coríntio. Tinha um que puxava o grupo do apóstolo Paulo, de Pedro, de Apolo e tantos outros. A igreja era dividida em grupos. Isso é fruto da carne, de meninice, de mundanismo. Crentes que ainda são meninos do conhecimento. Por isso o adversário trabalha para dividir a igreja, porque ele sabe que quando a igreja se une, ela é forte, ela é poderosa. Gênesis capítulo 11, versículo 6, 5 e 6. Então desceu o Senhor Deus para ver a torre e a cidade que eles estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos falam a mesma língua. Agora, tudo que eles quiserem fazer, não haverá restrição. O próprio Deus desceu do céu para ver a construção da Torre de Babel, porque Deus havia mandado ir peregrinar na terra, para encher a terra. E eles pararam perto da planície de Sinear, e ali estavam construindo a cidade, construindo uma torre que tocasse ao céu, indo numa total desobediência à palavra de Deus. E isso chegou até os olhos, os ouvidos do Senhor. E ele falou: desçamos e vejamos a torre e a cidade que os homens estão construindo. E quando Deus viu, ele disse: eis que o povo é um só, todos falam a mesma língua. Tudo que eles quiserem fazer, eles farão. Não haverá restrição, não haverá impedimento. Deus está falando do poder da união. A Bíblia diz: o que 2 concordar na terra, será concordado no céu. É o poder da união diante do Senhor. Quando o povo se une para fazer ou construir qualquer coisa, não importa os impossíveis, se todos falarem a mesma língua, se todos estiverem unidos, independente do número de pessoas, se tem 5, 10, 15, 20, 30, ou 100, ou 1000, ou 10 mil, o que importa não é a quantidade de pessoas, mas primeiro, se todos estão falando a mesma língua, se todos estão puxando para o mesmo lado, se todos estão unidos, se houve união fraterna, se houve acordo e todos puxarem para o mesmo lugar, o próprio Deus disse que não haverá restrição. E o adversário, ele sabe disso.
que uma igreja unida é uma igreja forte. Uma igreja unida é uma igreja poderosa. Uma igreja unida é uma igreja gloriosa. Por isso ele trabalha 24 horas para dividir a igreja, para fracionar. Porque quando ele divide, ele impede o poder da união atuar. Ele fraciona para poder atacar aqueles que estão divididos na carne. Por isso, não aceita divisão, seja no teu casamento, seja na tua família, seja nos parentes, seja na comunidade, seja no teu trabalho, porque Deus não gosta de divisão, Deus gosta de unir. A união faz a força. Por isso, repreende todo espírito de divisão. Divisão é a visão partida. Por isso o adversário sempre usa alguns ou grupinho para dividir aquela visão, para dividir aquele trabalho, para enfraquecer o grupo e desanimar na medida que o tempo passa. Por isso, repreenda todo espírito de divisão, não aceita, porque isto não procede de Deus. Deus não divide, Deus gosta da união. A união ele aprova e a união nos leva para perto de Deus. Repreenda esse espírito de divisão, de briga dentro da tua casa, e isso é coisa da parte do adversário. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus querido, Deus amado, Tu és o Deus que criou os céus, o mar, a terra e tudo que nele há, ó Pai. E eu te glorifico na beleza da Tua santidade, porque não há outro Deus além de Ti, meu Pai. Aí está a exposição da Tua palavra, uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa, Pai, mostrando o quanto é precioso diante de Ti a união, meu Pai, o quanto é precioso a fraternidade, todos unidos juntos no mesmo propósito, no mesmo ideal, ó Pai. Mas nós sabemos que o adversário trabalha 24 horas para fracionar, dividir, ó Pai, trazendo a divisão, que é a visão partida, Senhor, para que a igreja não alcance os seus objetivos. Eu te peço, meu Pai, desperta o teu povo. Eu quero repreender neste momento todo espírito de divisão, seja na família, no casamento, em casa, Pai, no trabalho, na comunidade, nos parentes, no meio da rua, onde tiver um espírito de cisão, de divisão, que ele seja repreendido neste momento, ó Pai, e que haja unidade, união no casamento e na família, na igreja, meu Pai, na sociedade como um todo, meu Pai, porque esta união, ela alegra o Teu Espírito Santo, e Ele tem liberdade para trabalhar e operar no nosso meio, ó Deus. Por isso que o Teu povo venha ser desperto e saber do valor da união, ó Pai, e saber o quanto é importante diante de Ti a fraternidade, a união, ó Pai, e não predominar o orgulho, a soberba, a presunção, a vaidade, Pai, o eu. Este seja repreendido, esse espírito carnal, mundano mundano, ó Pai, que anda no meio do Teu povo, seja repreendido e a Tua igreja seja abençoada, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.